Boa noite. Rapaz, colocaram vocês distante um do outro, que até eu vou ficar perdida hoje. E aí, minha gente, tudo bem? Prontos para o ciclo 2? Hoje tem um pessoal diferente aqui no meio. Tem alunos aqui do ciclo 10. O pessoal que já andou mais um pouquinho, né? Já seguiu aí nos 5 anos de ULI. Quem são aqui nesse grupo, além de Beth e Adriano? Lá. Levantem aí para eles visualizarem. No grupo 3 não tem? Ninguém do 10? Coloque. Pronto, chegou um. Fica aqui, chegaram 2. Aqui tem alguém? Aqui. Rosânia, eu tenho que gravar os nomes. Pronto, então hoje a gente vai mesclar esse conhecimento, né? E eu não sei se disseram para vocês, se contaram para vocês. Hoje o tema da aula 20 é uma sociedade espírita e uma instituição espírita. Eu não sei se deram spoiler para vocês, mas quem vai dar a aula de hoje são vocês. Que maravilha! A gente hoje veio ouvir, veio saber, né, depois de tantos encontros juntos, o que desses 20 encontros traz aí a percepção de vocês sobre esse tema. E aí a gente dividiu aqui em 4 temas para vocês discutirem. A gente vai dar um tempo para vocês discutirem aí no grupo. E depois cada grupo vai apresentar aqui para a gente, tá bom? Então vai ser grupo 1 aqui, 2, 3 e 4. Aí os temas estão divididinhos aqui, ó. Grupo 1. O grupo 1 vai falar sobre os princípios espíritas, né? E qual a importância desses princípios para a sociedade, como é que eles refletem na sociedade. O grupo 2 vai falar sobre viver a felicidade, né? Como se dá, encontrar essa felicidade aqui na Terra, passando pelo processo de autotransformação. O 3 vai falar sobre a consciência de ser espírito imortal. O que essa consciência reflete, né, na sociedade, na construção de uma sociedade. E o 4 vai falar sobre a instituição espírita, que é a outra parte da aula, né? Qual o papel, o que vocês entendem que seja uma instituição. Vão falar sobre a função também, né? Como ela se forma. O que vocês pensam de uma instituição espírita? Tá valendo? Posso dar aí o tempo? Então, a gente vai dar um tempo para vocês discutirem. Depois, vejam no grupo quem vai falar ou quem, né? Pode ser mais de uma pessoa. Não dá, acho que não dá tempo para todo mundo falar, mas a gente vai, daqui a pouco, vai sinalizando a hora de voltar. Pronto? Os temas estão ali. Vamos deixar ali projetados e vocês podem começar. Se precisarem de papel para anotar alguma coisa. Então, boa noite. Grupo 1, né, ficou com a parte dos princípios espíritas e sua importância na sociedade. Então, primeiro, em muitas conversas, a gente interagiu bastante, conversou sobre muitas coisas. A gente listou o que a gente entende como princípio espírita, né, para começar. Então, daqui a gente identificou a imortalidade, né, somos espíritos imortais, comunicabilidade, reencarnação para a evolução, amor e caridade. Foram os princípios espíritas que a gente conseguiu identificar. E importância para a sociedade. Daí a gente pensou em muitas coisas. Mas, assim, uma coisa que a gente debateu bastante aqui pensando na reencarnação para a evolução, né, por como é importante a gente compreender esse princípio para conviver e aprender e ensinar, né, viver em sociedade. Porque a partir do momento que a gente entende que cada pessoa, né, cada espírito está no seu processo evolutivo, né, está no seu nível evolutivo, facilita muito as relações. Então, quando alguém é hostil, é rude, tenta nos derrubar, tenta nos prejudicar, se a gente não levar aquilo para o coração e se a gente compreender que há ali uma ignorância natural, né,
em todos nós somos ignorantes em algum ponto, mas se a gente entende que não levar para o coração e entende que cada um está no seu processo, a gente consegue conviver bem com isso e, de repente, até, de alguma maneira, contribuir, né? A gente não leva para o coração, não entra naquela frequência de hostilidade, né? E consegue, de repente, até compreender o que o outro está sentindo, por que o outro se sente tão incomodado ou tão ameaçado a ponto de querer te prejudicar, e desmistificar isso, e quebrar isso, né? E dissolver isso. Então, esse entendimento do processo evolutivo, acho que contribui muito para a convivência em sociedade. E o amor e caridade, né? Que parece ser muito fácil, mas é um grande desafio. E, aos pouquinhos, no trabalho de formiguinha, não precisa ser só nessa encarnação, a gente vai ter muitas e muitas e muitas ainda pela frente, mas a gente aprender a desenvolver, né, essa habilidade de amar incondicionalmente, não amar o nosso filho, o nosso pai, mas amar aqueles que são desagradáveis, aqueles que nos agridem, que tentam nos prejudicar, pegando o gancho, entendendo que há ali um processo evolutivo e que aquela pessoa está te prejudicando, porque, na realidade, ela tem toda uma história, seja nessa vida, seja oriunda de vidas passadas, que está fazendo ela agir daquela maneira. E, assim, acho que a maior demonstração de amor é quando a gente consegue lidar com essas pessoas, embora estejam um certo nível de hostilidade e de agressividade, a gente conseguir estender a mão, vem cá, o que é que eu posso fazer para te ajudar? De alguma maneira, ajudar. Então, eu acho que é o grande desafio. E, a partir do momento que a gente tomar consciência da necessidade de integrar essa habilidade do amor e da caridade, sem esperar retorno, que parece ser muito óbvio, mas não é. A gente faz um bem a uma pessoa, e, quando essa pessoa nos faz mal, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: poxa, eu ajudei tanto, ingrato. É do ser humano isso, né? Então, assim, quando eu digo amor e caridade, na sua profundidade mesmo, sem esperar o retorno, e compreendendo que cada um está no seu processo e tentando ajudar de alguma maneira. Então, amor e caridade, e essa questão do processo evolutivo, na sociedade, a gente entende que é muito benéfico aí no processo evolutivo. Foi? Aê! Eu não falei sobre as outras coleguinhas. Os temas dos coleguinhas? Não invadiu? Muito bom. Alguém mais gostaria de falar sobre complementar alguma coisa do que Luana trouxe? Só um ponto que a Luana trouxe, né? O espírito é imortal e vamos ter várias encarnações, né? Mas o personagem não é, né? O personagem é mortal. Então, que às vezes a gente tem muito aquela discussão, assim, também tem outra encarnação para fazer, por que eu preciso fazer agora, né? Então, beleza, vamos lembrar que somos espíritos imortais, mas que o personagem atual faça seu dever nessa encarnação, não procrastinar para a próxima. Isso mesmo. Ser imortal não significa que não existe a morte, né? Existem as mortes que vivemos aí dos personagens nessa construção. Eu trouxe uns slides, e quando vocês me veem pulando, é porque falaram, tá? Porque eu não vou ficar aqui sendo redundante nas falas. Mas só para a gente reforçar aí na fala do pessoal, uma sociedade, como a gente diz, uma sociedade espírita, a gente não está... Está ruim? Oi, está melhor? Quando a gente fala de uma sociedade espírita, é importante a gente pensar que a gente não está falando de uma sociedade regida por uma religião espírita ou por um dogma espírita, né? Mas por princípios. E são esses os princípios, né? Que nos levam ao exercício do amor e da caridade, que nos ajuda no encontro de entender que somos espírito, né? Então, assim, a gente olha para esses princípios e fala assim: quais deles são novos? Se a gente assistir novela hoje, tem reencarnação, né? Se a gente assistir filme, tem vida espiritual, tem comunicação, né? Tem tudo isso, né? E a gente se pergunta por que esses princípios que deveriam nos levar a esse exercício desse amor, dessa caridade, dessa sociedade espírita,
porque ainda sabendo disso tudo, a gente ainda não consegue construir essa sociedade assim, né? E aí vem uma grande questão, que é o convite que a UNE nos faz o tempo todo. A gente precisa viver isso aí, sentir isso aí, né? Sair da crença dessa teoria, né? Não posso acreditar que existe espírito. Nosso nível não é acreditar que existe espírito. O espiritismo já ultrapassou essa fase de querer provar que existe espírito. A gente está numa fase de querer fazer com que querer levar para as pessoas, que as pessoas entendam e se percebam e vivam como espírito, que são médios, que reencarnam, né? Que vivem esses processos aí de um personagem para outro, que morrem, mas que continuam, que vivem vidas, né? Processos de dimensões diferentes, existenciais. Então, essa é a grande chave de entender que o conhecimento ele deve nos levar a essa transformação. E isso parte de um princípio de integrar isso e sair de uma crença, de apenas uma teoria que eu li e eu acredito. Eu acredito na reencarnação, sim, eu reencarno, né? Eu acredito em Deus, né? E cadê Deus? No nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos processos, né? Então, a grande importância para a gente pensar como que esses princípios podem agir e me levar a essa percepção e como isso vai transformar a sociedade. Porque, primeiro, para a sociedade mudar, quem precisa mudar? Nós, né? E a mudança interna passa por esse caminho, de sair de uma crença, de uma mera teoria, de que eu fui no centro e ouvi alguém falar que existe espírito, né? Ou então eu vou no centro e atendo um espírito, e isso ser, né? Não, eu sou o espírito. Olhar nesse espelho de manhã e falar, oi, espírito. Sou eu, né? Porque ontem mesmo a aluna brincou, né? Ela falou assim, eu vou falar errado, eu já sei, mas eu vou falar meu espírito, porque não basta só acreditar, né? A gente vai ser natural, vai ser um processo naturalizado quando a gente viver tudo isso e fazer parte da nossa, né, experiência, vivência, e é preciso passar por essas vivências e se permitir olhar com essa lente aí de espírito. Então, essa parte dos princípios, eu acho que essa é a parte mais importante, né? E é interessantíssima a fala de... Eu ouvi seu nome, mas eu já esqueci. Adriano. Porque quando a gente fala assim, somos imortais, ao mesmo tempo que a gente tem todo o tempo do mundo, a gente tem um personagem que né, mortal. Ele vai, essa existência aqui, o máximo que a gente aproveitar dela, e o máximo que a gente aproveitar aqui é a construção para o próximo, né? Para a gente, não é nem para o outro, é para a gente. Porque a gente fala assim, eu vou fazer isso para deixar um mundo melhor. Não, é para você que vai voltar, é para o seu aprendizado e para as suas próprias experiências nesse retorno, né? Então, a imortalidade como diz Sócrates, se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade, né? Então, um convite importante aí para a gente desse grupo. Os outros slides eu vou passar porque fala exatamente o que vocês falaram aí, né? De viver e da questão da transformação. O grupo 2. Palmas para o grupo 1, né? De novo. Grupo 2. A felicidade é deste mundo, grupo 2? Aqui. Quem vem? Vem cá. Eu lembro de você, eu conheço você do vídeo. Do vídeo, né? E você gravou? Boa noite, pessoal. Tá bom isso aqui? Boa noite. Então, a gente chega aqui cheio de certezas, e a primeira coisa que a gente faz a desconstrução é de Deus, né? Então, primeiro a gente chega sabendo tudo e depois desconstrói o que é Deus. A gente não sabe mais o que é Deus e nem quem é esse espírito, né? Então, o autoconhecimento para a gente, chegamos à conclusão que é desconstruir o que a gente traz e abrir o espaço. Então, no ciclo 10, eles falaram para a gente que também não sabem ainda que é Deus, quem somos nós. Vai repetir vai todo mundo voltar.
Mas fica mais leve a vida, você não ter que ter certeza, você poder sentir. Então, para a gente, essa autotransformação é primeiro saber quem somos, poder ter a tranquilidade para sentir, sem julgamentos, e a partir daí ir para o próximo passo, que é a autotransformação, a autoiluminação, autodeterminação e autoiluminação. Então, estamos engateando, mas já sabemos que nós não sabemos. E a felicidade, para mim, vem disso, de ter uma leveza, de não ter que ter certeza. Para mim, hoje, tudo pode ser. Porque antes, você é espírita, você é isso, você é aquilo. Então, hoje, a gente não é nada e está engateando. Quando a gente olha, estamos aqui na terceira dimensão, tem 7 planetas, trilhões de galáxias. Então, só por isso, a gente já começa a entender que tem muito mais coisas que a gente não sabe. Então, aqui eu tive a leveza e a paz de dizer assim, é bom não saber. E poder ir sentindo, né? Algumas coisas a gente já sabe, que fazer bem é bom para a gente, não mais para ser salvo, que antes eu tinha essa visão de que eu ia para o umbral, se eu fosse mal, ou para o nosso lar. Então, eu já sei que vou para o umbral mesmo, independente de qualquer coisa, mas é bom fazer o bem. Então, algumas coisas aqui, na nossa visão, a felicidade ainda não é nesse mundo, mas em algum momento, quando a gente está com equilíbrio personagem e espírito, talvez a gente sinta noções de felicidade, que até então era estímulo dependente, açúcar, álcool, sexo, e aí parecia que a gente estava feliz. Agora a gente descobre que, em alguns momentos, quando tiver esse alinhamento entre espírito e personagem, a gente vai ter noções de felicidade. Obrigada, Carlos. Alguém mais do grupo quer falar? Eu estava pensando aqui, uma vez eu fiz um curso e tinha uma pergunta assim, quando você vai ser feliz? E a gente bota a felicidade num lugar muito distante da gente, né? Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver uma casa, quando eu vou ser feliz. E me lembrei também de uma frase que diz a saída para dentro, né? Então, para mim, a autotransformação, que é esse processo de ir para dentro, de eu me autoconhecer e ver o que é que está precisando aqui de uma remexida, de uma revisão, com essa leveza que o Carlos falou, que eu acho fundamental, a leveza no processo. Eu acho que isso é que lhe traz o estar ou sentir essa felicidade, né? Então, você deixa de correr atrás da felicidade. Você é feliz com essa leveza e corre para realizar o que você precisa realizar. Se for para correr, porque cada um no seu ritmo. Foi a minha leitura aqui. Muito bom. Então, gente, falar de felicidade, né? Vocês falaram coisas muito interessantes, porque, assim, que felicidade que não é desse mundo? Talvez desse alcance de várias outras etapas que ainda desconhecemos, mas que é possível, sim, a felicidade aqui e agora, né? É possível viver essa felicidade, porque a felicidade ela é um estado de espírito, né? E não significa, a felicidade não significa que é um estado de perfeição. A gente costuma associar evolução, pessoas melhores, com uma ideia de perfeição que a gente nem sabe, a gente nem tem como dosar uma pessoa por uma encarnação dela, né? Aí a gente fala, porque fulano é elevado, o espírito tal é um espírito elevado. Você não conhece, você sabe alguns feitos, né? Então, a mesma coisa a felicidade. A felicidade é um estado de conquista do espírito, né? Que pode ser, sim, aqui, relativa, lógica, porque a cada processo de aprendizado a gente vai entendendo mais o que é o propósito da gente, né, na vida, e se realizando dentro desse padrão de felicidade, né? Que é esse convite também, né, de viver o reino dos céus aqui e agora, que esse reino dos céus é esse estado de encontro, né, que não é um lugar físico, né? Carlos brincou ali falando que ele não achava que tinha que ser bonzinho para ir para o céu.
é esse convite de você se transformar e o quanto é importante você pensar que a vida não é uma busca por uma salvação, mas é por um aprendizado para você ser melhor que você mesmo e não do que alguém, né? É você sendo melhor do que você mesmo ontem, né? Seu balizador é você mesmo, né? Então, quando a gente ouve muito falar no Centro Espírita, né, de reforma íntima, Adenauer traz nos livros dele esse encontro, a busca do espírito pela sua autodeterminação, que significa essa busca, esse caminhar, né, de ser responsável de se entender responsável por aquilo que você constrói, pelo aquilo que se realiza na sua vida, né, tudo que está acontecendo na sua vida como um reflexo do que você é e está buscando, né? E o processo dessa caminhada é muito interessante a gente pensar que falta um ali, gente, que eu sempre esqueço, que é a autodeterminação, que não são 4, são 5, que é o final, né? É a autodeterminação, que é um caminho que a gente começa, e não é assim uma mudança da perfeição, alcançar uma perfeição. Os processos, eles são em paralelo, tem questões que você já vai se conhecendo, resolvendo, enquanto outras vão aparecendo, porque esse é o processo dinâmico da vida, né? Então, assim, você está vivendo um processo na busca da sua autodeterminação? Está. Cada vez que você para, porque a primeira fase, que é o autoconhecimento, é isso que a gente está fazendo aqui, se olhando, né? É quando a gente deixa de falar que é o outro, que foi o lugar, que foi o chefe, que foi a mãe, o pai, e passa a pensar assim, sou eu, né? Sou eu e agora. E aí esse olhar para dentro, se percebendo como você sente, como você reage, como você vive, como o outro te afeta, e não culpando, mas nem se culpando, mas se olhando, né, como responsável mesmo por tudo isso e como um autor, né? Como alguém que pode transformar também. Então, a gente vai se conhecendo e vai descobrindo nossas questões. Umas a gente vai transformando primeiro, outras vêm depois, e assim é o processo, né? E aí a gente não é um processo assim, um salto de eu estou no autoconhecimento, agora eu estou no autodescobrimento, agora eu vou para a autotransformação, agora eu vou para a autoiluminação. É claro que, para alcançar essa autodeterminação, cada vez mais você vai tendo habilidades para lidar e para viver as experiências da vida, né? Então, o termômetro é como eu lido com tudo que surge para mim. O termômetro maior é esse. Como eu lido com... Ontem alguém falou assim, a fechada do trânsito, né? Como eu lido com a fechada do trânsito, com o vizinho que liga o som alto, como eu lido com tudo. O termômetro é como eu estou vivendo, recebendo, né, vivendo as relações, lidando nos diálogos, resolvendo minhas questões de trabalho, minhas questões difíceis quando surgem, né? Que aí esse processo de autotransformação é que vai te dizer, você já está lidando com isso, né? Como você lida com a vida. Então, acho que a parte mais importante é a gente pensar que iluminar-se não é estar nos céus. Iluminar-se, se autodeterminar, é encontrar seu propósito, ser autor, responsável, né? Se responsabilizar, escolher, errar, se responsabilizar, mas viver a vida como autor da própria vida, né? Não achando que são os fatores externos ou outras pessoas que nos conduzem, fatores externos. Vamos lá? Deixa eu ver o que tem mais aqui, mas eu acho que a gente pode pular. É só uma frase. A autotransformação ocorre quando nos dispomos a pôr em prova o que somos e verificando se o que acreditamos já ter conquistado pode ser posto em prática, né? É viver a ética, né, de pensar, sentir, agir. Eu ajo como eu sinto e como eu penso, né? Vou chegar nesse ponto. Palmas para o grupo 2. Arrasou. Vamos para o 3? Gente, está cheio hoje.
Boa noite. Boa. Veja se está. Boa noite. Toma isso. Bom, o grupo 3, a gente começou a discutir o quê? A consciência de ser espírito imortal e os reflexos na sociedade. Então, a conversa do grupo começou muito com um debate individual, falando de como a gente se enxerga enquanto espírito. E, por exemplo, o Márcio começou falando que ele ainda está em transformação. Aí depois, Tiago e Augusto começaram a abrir, até pelas discussões que a gente estava falando agora há pouco, da reforma íntima. O processo da gente olhar para si, se avaliar, nos enxergar na sociedade e como isso pode se desdobrar nas relações interpessoais e o quanto que isso pode trazer de positivo para a gente mesmo. Não só no aspecto do autoconhecimento, mas também nos aspectos daqueles incômodos pessoais que a gente tem, até psicológicos, de não se sentir confortável, da autoculpabilidade perante vários tabus que tem na sociedade, pecados. Então, assim, as conversas lá começaram nesse viés, com esse olhar de se ver enquanto espírito, pessoalmente, e quando uma coletividade de indivíduos se enxerga enquanto espírito, o poder que isso pode ter de transformação na sociedade. Aí a gente começou a falar também da nossa jornada aqui na ULI, né? Da gente aqui no primeiro dia e de nós hoje. E o quanto que isso mexeu com o nosso dia a dia, a nossa maneira de pensar. A gente estava até comentando que a gente nasce e está se transformando desde quando a gente é criança, está crescendo, mas a partir do momento que a gente veio para aqui e que a gente está estudando a doutrina espírita, isso tem até a ver, está relacionado com os outros comentários dos outros grupos, a partir do momento que a gente estuda o espiritismo e que a gente começa a abrir a cabeça, não só para as possibilidades, mas para nos enxergar como espírito, enxergar os outros enquanto seres com problemas, com angústias, com inquietações, e começar a olhar o mundo com mais altruísmo, com mais generosidade. E aí a gente começou a relacionar isso no processo de autotransformação. Tiago contou a história de Perseu, que eu achei super interessante. Diga aí, Tiago. Como o Manuel falou, né, a gente começou a conversa, cada um com uma interpretação, obviamente, individual. Eu estava até falando com o Márcio aqui. Se aqui tiver 100 pessoas, existe 100 verdades, né? Mas, assim, a gente, pelo ser do ciclo 1, a gente chegou acho que foi a única coisa que realmente foi consenso, foi que a gente não tem condições ainda de dizer o que é ser imortal, né, por conta de que é um processo. E aí foi que eu usei o paradoxo de Perseu, não sei se as pessoas conhecem aqui, mas em resumo é o seguinte: Perseu queria atravessar o oceano num barco de madeira, mas durante a caminhada dele, ele teve de fazer vários reparos e foi tirando madeira e colocando madeira, tirando madeira e colocando madeira. Quando ele chegou do outro lado, ele chegou no navio de Perseu, mas já não tinha mais nada do navio que ele saiu. Então o navio continua a ser de Perseu ou é um navio novo? Né? Então é mais ou menos, foi justamente que a gente fez ali o contato ali com o pessoal do ciclo 10. Você é o mesmo quando você entrou? Né? Você tem essa consciência hoje do espírito imortal? Foi até o que Carlos falou ali. Eu descobri que eu não sei nada e no 10 o pessoal também não sabe. Então, não tem como, sabe, criar uma conclusão do que ainda ser espírito imortal. A gente vai vivendo. Eu falo por mim de que já transformou minha vida em certo ponto, mas ainda tem gatilhos, né? Eu estava até falando com Tânia semana passada. Falei, Tânia, tá falando aí de energia do sexo, tudo, mas eu não sei potencializar para outra coisa, não. Ela falou, não, vá vivendo, vá conhecendo. Então,
É mais ou menos isso. O pessoal da ULI é cruel, né? Eles não deveriam fazer uma pergunta dessa aos iniciantes calouros do primeiro ciclo. É uma pergunta que pode levar, inclusive, a gente a cometer um erro comum que ocorre em todas as religiões, que é o preciosismo religioso, né? Isso é muito comum as pessoas quererem dar resposta daquilo que esperam de si. Consciência, sim, não precisam concordar comigo, tá? Só minha visão dessa situação. Uma consciência, quando a pessoa realmente terá uma consciência espírita de uma imortalidade, eu acredito, sinceramente, será uma transformação tão profunda, e levará também um certo tempo, né? Um certo exercício de como foi explicado para o meu amigo aqui. A gente vai ter que deixar de ser, sendo a gente, perder tudo que tem e ganhar tudo novo. Porque no trânsito, se o cara me dá uma fechada, eu xingo a mãe dele. Não tenho nenhum preconceito em assumir isso. Me reto mesmo. Porque esse é meu momento. E eu não posso chegar com 20 encontros e dizer que eu tenho uma consciência de viver, né, e agir com meus semelhantes como se eu fosse imortal, se eu fosse um espírita. Então, eu acho que, a partir do momento que a gente tiver, pelo menos, a honestidade, né, de se assumir como somos, de onde estamos, e não querer ser o que não somos, nem esperar que vamos sair daqui seres, né, diferentes, melhorados. Estamos, sim, em processo. Já estamos diferentes do que como entramos há 20 encontros. Mas eu acredito que qualquer pretensão ou tentativa de se colocar como um ser já de um certo nível de espiritualidade, né, de entendimento da vida, eu acho que não é o momento, é falta de honestidade, né? Você pode até se auto-enganar, mas não vai enganar ao principal, né, responsável por tudo, que é Deus, né? A ele a gente não engana. Então, a gente não precisa ser perfeito, nem vamos ser, né? Perfeito só existe quem criou isso tudo, né? A gente nunca vai ser Deus, apesar de ser, ao mesmo tempo, parte dele. Então, é só isso, porque muitas pessoas têm aquela dificuldade de lidar com quando você tem uma opinião contrária. Ah, eu tenho que contar uma história bonitinha para agradar todo mundo, para todo mundo ver assim, como ele está mudado. Eu não. Se me pisar no meu pé, eu dou um chute na canela. Entendeu? Minha natureza é essa. Eu convivo tentando domar isso, né, me melhorar, mas eu não vou me transformar em outra coisa que não seja eu mesmo, né? Como é que é a história do barco? Conta a história do barco para finalizar. Como é que é a história do barco? Que continua sendo um barco, apesar de não ter mais nada do barco original. Conta como é que é. Só um adendo da fala do Márcio aqui, é o seguinte, eu acho que a gente pode chegar, não sei se alguém aqui já chegou nesse nível, mas eu acredito que não, de que é o seguinte, se em algum momento de nossa vida a gente achar que a gente é melhor do que alguém, que tem mais conhecimento do que alguém, isso já vai por água abaixo. Né? Tudo que você acha que você... eu acho que eu sou um espírito mais elevado. Pronto, já está errado aí. Né? Fazendo outro paralelo também. Eu gosto, gente, de fazer o paralelo. Não sei se vocês já leram o livro A Lógica do Cisne Negro, né? Que fala que o que a gente não sabe tem muito mais relevância na nossa vida do que o que a gente sabe. Que é muito fácil a gente planejar e agir com o que a gente já sabe. Mas o que você não sabe? Os eventos aleatórios que acontecem. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido aí. Alô? E se enxergar como espírito, pelo menos pelo que eu estou entendendo aqui, a gente se enxergar que a gente faz parte de um processo em transformação, que pelo fato de ser em transformação, e muitas vezes ele passa por situações de angústia, mas a gente tem que mudar o filtro e enxergar que é esse processo mesmo. A gente precisa disso para crescer, para evoluir, para contribuir com o outro e com a sociedade. Gente, fiquem felizes que todos nós melhoramos, né? Subimos um degrau dessa longa escada aí, até o reino do céu. Eu só não vou pisar no seu pé, para não ganhar um chute.
Pode falar. Tudo bem? Então, eu quero ratificar aí com as palavras de Márcio, na verdade os três, né? E aquilo que o que deu o exemplo de Perseu falou, né? Que se tivesse 100 pessoas aqui, serão 100 verdades, né? A gente, de fato, está iniciando o processo, a gente teremos várias oficinas como esta, né? E Robert, né? É Robert? Não, Adriano. Adriano falou uma coisa aqui quando eu cheguei, que eu cheguei um pouco mais tarde, e que a gente tem que ter um norte e tentar não sair desse norte, né? Então, assim, a gente tem que ter um parâmetro, um target, um objetivo, e em cima disso a gente tentar se aproximar ao máximo, utilizando as habilidades que a gente tem para conseguir não perder o norte. Gostei muito da sua fala. Só isso. Eu gostei da soma das falas, não foi fantástico, assim, tá sendo, né, uma construção muito bacana. E assim, eu diria só que o que eu ia fechar, ele acabou de falar. O mais importante é ter esse norte e não se sentir tão distante disso, né? Porque assim, se reconhecer é parte do processo. Entender as fragilidades, olhar para ela, abraçar e falar, eu sou, mas eu quero mudar. E como que eu vou mudar? Né? É parte do processo. E quando a gente fala assim, você já se sente um espírito imortal? Você já entendeu sua designação pessoal? Você já encontrou seu propósito? Aí a gente se diminui, né? Fica achando assim, não, isso é coisa para... E vai olhando... deixando para distante da gente, porque acha que é algo tão grandioso, que é chegar numa perfeição que a gente está distante, que a gente começa a colocar longe. Não, coloca aqui na frente, né? O que você deseja alcançar, né? As realizações vêm desse caminhar mesmo. Tem um poema que eu nunca lembro o nome da escritora, se alguém souber aí. Ele fala conta a história de uma pessoa que cai sempre no mesmo buraco. Aí ele fala assim, eu estava andando na rua, caí no buraco, né? Alguém me tirou de lá. Estava andando na rua, caí no buraco, alguém me tirou de lá. Estava andando, vai uma repetição de cair nesse buraco. Sabia que tinha um buraco, mas caiu no buraco. Alguém me tirou de lá. Um dia, ele caiu no buraco e saiu sozinho. No outro dia, ele desviou do buraco, né? Então, assim... É assim mesmo, caindo, levantando, sabendo que eu não devo, que não é legal, que não é bom, mas observando essas reações, né? Porque a gente, mais do que age, a gente reage, então é preciso agir, em vez de reagir, né? Então, o caminho é esse, existe um processo, é saber que existe uma caminhada, um caminho para seguir, e começar, né? E chega lá. E se chegar no 10, não descobrir, volta para o 1, vem dar aula, né? Vem ser monitor, né, Beth? Vem trabalhar, porque aí a gente vai junto. O bom dessa caminhada é que a gente não está sozinho. Olha aí, ó. Tá achando que é todo mundo aqui do Nirvana aí? Meu Deus do céu. Então, para só fechar essa parte da sociedade... Né? Então, seriam esses espíritos movidos por esse desejo que ele falou até aqui, né? Não de se salvar, mas de se melhorar. E eu só queria colocar aqui um exemplo, né? Que Gandhi traz, dizendo, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E aí a história dele é muito interessante, porque ele fala, ele é um ativista, né? E existe um código hindu que se chama Ahimsa, que ele é ícone, né, desse código, e ele diz assim, que você não deve nem pensar violento. Para chegar nesse nível de nem pensar. Porque, às vezes, a gente até não chuta, né? Mas dá vontade. Às vezes, a gente até não esgana, mas dá vontade. A gente pensa, né? Vou te esganar. Não esgana porque já começou a domar um pouquinho os instintos. Mas lá dentro o bichinho, né, tá soprando. Então, é esse o caminho, mirar no alvo, como o pessoal falou ali, ó, mira no farol e toca o barco. Vamos caminhar. Palmas aí para o pessoal de novo, tudo pro 3. E agora o 4. Vai alguém acompanhar ela? Não foi moral. Aí, valeu.
Boa noite. Nosso questionamento aqui, qual o papel de uma instituição espírita? Eu penso assim, de saída, eu tive 2 grandes crises na minha vida, meu nome é Clara, e nas 2 grandes crises que eu tive, assim, foram crises assim existenciais, eu tive um apoio de um centro espírita para mim. Foram centros espíritas completamente diferentes, né? São instituições espíritas completamente diferentes. Aqui é uma coisa mais pragmática. Aqui eu tinha atendimento com caboclos há 10 anos atrás. Aqui eu fui a primeira vez. E eu acho que para cada pessoa, uma instituição espírita pode ser uma coisa. Por exemplo, aqui a gente tem a Fundação Harmonia, que tem vários braços, não é só o centro espírita. Né? Para mim, é o apoio, o acolhimento espiritual. Para algumas pessoas é uma cesta básica, para outras um atendimento profissionalizante, para outras um atendimento médico. Então, um centro espírita, uma instituição espírita, na verdade, tem muitos papéis. Né? A gente listou alguns papéis aqui. Primeiro é o esclarecimento sobre sermos espíritos imortais. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui hoje. Mediação de conflitos, né, que a gente trouxe aqui, que a gente tem muito assim de medo, que vem de outros dogmas religiosos, que as pessoas daqui não têm uma formação, muitas delas não têm formação, educação religiosa espírita de berço. Então, a gente vem, às vezes, de outras formações religiosas e muita gente traz medos, traz ansiedades, desconhecimento sobre o que é mediunidade. Então, tem esse papel também de esclarecimento, né? Tem também a questão da educação e assistência espiritual. A educação a gente tem aqui como a ULI, por exemplo. Assistência e acolhimento social e divulgação da doutrina espírita, né? Para as pessoas que desejam ter esse conhecimento dessa doutrina. Acho que é basicamente isso. Bom, como é o seu nome mesmo? Clara? Clara. Clara. Prazer, Clara. Clara trouxe que você iniciou no campo no espiritismo a partir de uma crise existencial. Eu tenho uma crise existencial a cada semana, e o que não seria de mim se não fosse minha psicóloga e agora a ULI. Para mim, a ULI está servindo como o papel da ULI para a minha vida está sendo mesmo como um autoconhecimento. E o autoconhecimento faz parte da instituição espírita, seja ela aqui, né, o Lar Harmonia ou outras casas espirituais. Eu acho que o papel da nossa da doutrina espírita, ou da instituição espírita, é trazer a consciência para o indivíduo. Trazer a consciência de que você é um espírito, ou que você é uma pessoa, trazer a consciência de que você tem uma vida e acender a lâmpadazinha. Poxa, preciso de mudança. Então, se você não sair da sua zona de conforto, você não vai mudar. Eu acho que a instituição espírita traz esse suporte para a gente, esse acolhimento. Acho que o que engloba a instituição espírita é isso, acolher, socialmente, espiritualmente. A gente está aqui, e na rua também. É isso. O olhinho do Pato Donald, quando brilha, são as cifras, né? O meu é assim, trabalhadores, trabalhadores, trabalhadores. Vejo trabalhadores, trabalhadores. Eu já estou aqui, ó. Gente, então, a instituição espírita é essa diversidade que vocês falaram, né? E o surgimento e o papel, ele vai ser bem diverso também, porque elas surgem... Oi, quer falar? Pode falar. Eu até passei para Clara a minha resposta dessa pergunta, né? Qual é o papel de uma instituição espírita? Eu coloquei acolher os espíritos encarnados e desencarnados que buscam conhecer o espiritismo, se autoconhecer e evoluir. Ela não falou. Mas acabou que... Como é o nome da outra? Vitória acabou falando um pouco disso também, né? Mas aí complementa. Então, é isso. Ela vai sempre atender a diferentes propósitos, porque surgem por necessidades, por interesses, às vezes por atender uma região, né? Como às vezes a gente vê muitos centros voltados
para a caridade, para atender determinados tipos de acolhimento, seja ele cura, visualização, seja espiritual, seja material mesmo. Então, assim, para ser um centro espírita e uma instituição espírita, a única uniformidade que ele precisa ter está em torno dos conhecimentos trazidos por Allan Kardec, né? Para ser espírita, porque a gente ouve muito assim, eu sou espírita kardecista. É redundante, porque espiritismo é Kardec, né? Então, assim, para ser um centro espírita, precisa estar norteado pelos princípios, pelos livros básicos, pela obra básica de Allan Kardec. E aí, cada fundador vai dando a sua cara também, né? Porque são pessoas, são dirigidos por pessoas, não tem um representante, né? Não tem uma pessoa que represente, tem uma pessoa que começou. E aqui a gente sabe que é um projeto que foi idealizado lá atrás. Hoje, a Fundação Lar Harmonia, que vocês tanto ouvem falar, é o guarda-chuva maior, né? É a fundação que mantém as outras unidades, que são os centros espíritas, que são 2, o Joanas de Ângeles e o Centro Espírita Harmonia aqui, escolas, né, que tem lá, e uma aqui também, a outra que assumiu aqui do lado, o lar de idosos, tudo isso é mantido pela Fundação. Né? E a ULI, que é a unidade que surgiu depois de estudo. E é interessante pensar que tudo isso foi idealizado lá atrás, listado que iria acontecer. Não foi acontecendo. Existia um projeto, né? Eu me lembro que, quando eu entrei aqui, não tinha vários deles ainda. E foi se concretizando. Né? E o último é a clínica, que ainda está em fase de elaboração e tudo mais. Então, assim, apesar de já existir o ambulatório médico e tudo mais. Então, assim, é uma ideia de uma pessoa e a soma de muitas outras pessoas vindo, trabalhando, doando, né, construindo, né, o que se torna a instituição. Então, ela é esse viés. E disseminar as ideias espíritas e que tornem espíritas pelo exemplo. Né, porque a ideia não é a gente sair daqui pregando, nem convertendo, né, nem catequizando pessoas. A ideia da ULI, principalmente, não é formar espíritas, é que a gente se compreenda dentro disso tudo, como pessoa, como ser humano, como espírito imortal, e como a gente pode contribuir para isso na nossa sociedade, né? Qual é o reflexo disso lá fora. Que é importante a gente pensar que tem muito mais para além desses portões, né? Não é só aqui. Então, é ser exemplo, né? Disseminar pelo exemplo, pela nossa própria, ser o espelho da nossa própria transformação. E alguém falou aí, não foi da luz, a luz para acender e guiar, alguém falou disso. Então, como diz Emmanuel, não se colhe a verdade na vida como quem engaiola uma ave na floresta. Né? É o nosso trabalho de levar para onde a gente for, porque vocês são essas sementes também agora, né? Com certeza, e assim, eu vendo vocês falando, e aí vocês falaram assim, se você acha que você sabe mais, não sabe mais. Então, estar aqui com o microfone hoje é um trabalho que eu comecei, vim e me disponibilizei. Mas a ideia de que qualquer pessoa, qualquer um de vocês aí, pode amanhã estar aqui, é a mesma coisa, é só o desejo de ir pegando aquilo que você aprendeu e desejando para o outro e querendo fazer esse papel de multiplicar. Né? Então, não existe uma perfeição para alcançar, para eu chegar num lugar e me colocar para aprender, porque eu vou aprender aqui mesmo. Né? O maior aprendizado que a gente tem aqui são vocês. Né? As experiências que vivemos com vocês a cada ciclo, os conteúdos que vocês trazem também durante a aula. E aí a gente vai, né, não engaiolando aquilo que a gente aprende, vai aprendendo a dividir. Oi, eu esqueci o nome dela. Como é seu nome mesmo? Laísa. Laísa. Eu acho assim que, simplificando, o papel da instituição espírita na sociedade é promover a consciência daqueles princípios espíritas, promovendo. E como que promove? Exercitando. Então, quando a instituição espírita desenvolve atividades que trazem a prática dos princípios espíritas, está promovendo isso e está fazendo bem para a sociedade.
né? Exatamente. A gente vê o tanto de frentes de trabalho que tem a Fundação La Harmonia, de acolhimento espiritual, de educação formal e educação espiritual, né? Isso é que promove aquela consciência dos princípios espíritas, né? E numa sociedade extremamente carente. Então, faz toda a diferença o papel da instituição espírita dentro dessa sociedade carente, necessitada. Sim. Né? Dessa forma, Sim. praticando, possibilitando a vivência desses princípios espíritas. Porque a gente só desenvolve essa consciência vivenciando. É isso que a ULIC faz com a gente de maneira maravilhosa, né? A gente exercita esses princípios. É isso. Obrigada. Eu penso que, quando você coloca o papel de uma instituição espírita, é muito além do encarnado, é a integralidade do ser, desde o físico, ao mental, ao espiritual, ao assistencial, ao solidário. Mas, e aí eu trago a reflexão. Durante a pandemia, nós tivemos fechamento de mais de 20% de instituições espíritas. Então, eu me arvoro a dizer que é muito mais do que dar exemplo, do que pregar o espiritismo. É, na verdade, você atuar como espírita. E você atuar como espírita não é no momento mais contundente de uma sociedade, é você fechar as instituições espíritas, mas não você estar presente e manter e divulgar e estender muito mais do que isso. Então, vai muito além de exemplo, porque exemplo é fácil, mas atuar em sua integralidade, em sua conjuntura, em momentos complexos como que nós vivemos, vai muito além. Então, na minha concepção de papel de uma instituição espírita, você tem que ser exemplo, pregação, mas atuação. E a atuação é muito mais do que o exemplo. Me desculpe, mas é a minha opinião. Não precisa desculpar pelo quê? A gente que agradece a sua fala. E você fez passar um filme aqui na minha cabeça, porque quando a gente falou assim, não vamos poder ter aulas, a ULI virou online em uma semana, gente. E a gente suou para lidar com tecnologia, com botar a cara na câmera, com gravar vídeos, gravar aulas. E foi, assim, uma experiência incrível. A gente não quer uma pandemia nunca, mas assim foi uma experiência incrível para a gente que estava aqui no momento. E você foi falando, foi passando um filminho aqui na nossa cabeça, porque a gente ouvia assim, não podemos parar. Né? Não podemos parar, porque eu ouvi essa frase, não podemos parar, porque o alimento que a gente dá é espiritual. E foi com essa frase que foi todo mundo, até gente que nem queria gravar aula, e foi assim um processo, mas assim, hoje a gente tem várias coisas que a gente aprendeu também no processo. Né? Claro que a pandemia foi um momento muito difícil, mas trouxe muito aprendizado para a gente também. Mas é isso mesmo. E ver, reverberar é o principal papel, né? É ver que você saiu daqui, você absorveu algo ali e já levou, já cumpriu o seu papel, né? Não é porque assim, estar aqui dentro e ser fraterno aqui dentro, sorrir aqui dentro é muito fácil, né? Tinha uma colega minha de mediúnica que ela falava assim: eu adoro vir para cá porque aqui eu sinto uma paz. Eu falei assim: mas meu amor, por que você não sente essa paz em outro lugar também, né? Aqui é muito fácil porque aqui todo mundo tem uma cara de bonzinho, né? Sorri, aqui todo mundo sorri. E lá fora, né? Então, reverberar é o mais importante, é o que isso leva para lá, para depois do portão, né? Para o que você consegue transformar para depois dos portões, que eu nem sei se está ainda amarelo o bichinho, né? Mas é amarelo. Então, gente, nós encerramos aqui a parte, né, teórica. Palma para o grupo 4 aqui, minha gente. Foi fantástico. Adorei ouvir vocês. E a gente vai percebendo, né, quanta coisa tem aí dentro, quanto potencial tem aí dentro. Então, a gente está de olho, viu? Meus olhinhos estão piscando aqui.